E Jesus, depois de séculos de amor e paz e confiança, aprenderemos junto a Ele que um cristão nunca se cansa. Fomos chamados ao trabalho, vamos a Ele, vamos embora. Aproveitemos esta chance, trabalhadores da última hora. Jesus é luz, irmão e amigo, e anunciou para outros tempos um consolador. Temos agora em nossas mãos Espiritismo, Espiritismo, belo pra mim é criança brincar, é ouvir mil canções numa concha de mar, é a chuva caindo, é canto em flor, e acima de tudo é o amor, é o amor. Belo pra mim quando estou a sofrer, é nas trevas da alma que eu começo a crescer, lembrar com alegria que além, muito além, à espera de mim existe alguém, alguém, alguém. Eu me chamo Joana Dark, estou na condução do trabalho hoje e vou passar a escala para vocês. A harmonização, quem está cantando hoje, encantando a nossa alegria cristã, é o Ricardo. Muito obrigada, Ricardo. A leitura do Evangelho hoje é o capítulo 2, o item 2, a vida futura. Quem vai estar lendo para nós é a Dircineia, nossa companheira trabalhadora da casa. A prece inicial, a nossa amiga Claudenir. E o palestrante da noite é o Adeclair, com o tema A Vida Futura. O passe à fluidificação das águas está a cargo do nosso amigo Haldenir. E se alguém quiser saber mais sobre a nossa casa, sobre os trabalhos que a gente oferta, entra lá, é cegal.org.br, certo? Então, é isso aí. Ricardo, você canta mais uma pequenininha para a gente ler o Evangelho? Com certeza. Obrigada, amigo. Raio de luz nascido do alto das mãos de Jesus, percorre o espaço e vem à terra fazer-se mensagem. Que se encerra a beleza e a imagem, ensinamento do Evangelho. A mensagem deixa uma paz na gente, que vai agindo igual a semente, muda o caminho onde é semeada, iluminando tudo, florindo a estrada.
Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 2, Meu reino não é deste mundo. A vida futura, item 2. Por essas palavras, Jesus designa claramente a vida futura, que apresenta em todas as circunstâncias como o fim a que se destina a humanidade, e que deve ser objeto das principais preocupações do homem na Terra. Todas as suas máximas estão relacionadas a esse grande princípio. Sem a vida futura, com efeito, a maior parte de seus preceitos de moral não teriam nenhuma razão de ser. Por isso, os que não creem na vida futura imaginam que ele não fala senão da vida presente, não compreendendo esses preceitos ou achando-os pueris. Portanto, esse dogma pode ser considerado como o pivô do ensinamento do Cristo. Por isso é colocado como um dos primeiros encabeçando esta obra, pois deve ser alvo de todos os homens. Só ele pode justificar os absurdos da vida terrestre e pô-la em acordo com a justiça de Deus. Que assim seja. Fechemos os nossos olhos e vamos trazer Jesus para o nosso pensamento. Depois dessa leitura do Evangelho, vamos rogar ao Cristo que Ele possa estar conosco nesse instante, possa estar conosco todos os dias da nossa vida, envolvendo todos nós em luz, em paz, harmonia, em equilíbrio, para que possamos também, Jesus, jamais perder a esperança e a fé na vida futura e em Ti, Jesus, estar contigo, a ligar contigo nosso pensamento, Jesus, e rogar não só para nós, mas para toda a humanidade, para todos os nossos irmãos que necessitam de uma oração, todo o planeta Terra. Pedimos, Senhor, a Tua bênção e a Tua paz para todos, Mestre. E fique ouvindo essa palestra, ouvindo o Teu Evangelho, e auxilie o palestrante, que ele possa falar para cada um de nós aquilo que mais nós necessitamos. Obrigado. E é em Teu nome, Jesus, em nome de Deus, em nome da nossa Mãe Santíssima e do coordenador espiritual deste trabalho, que nós iniciamos. Que assim seja. Obrigada, Claudemir. Agora vamos ouvir o nosso amigo, né, Adeclair. Cadê você, meu amigo? Bom, o primeiro ponto que nós vamos refletir sobre essa passagem, né, de Jesus, sobre esse capítulo do Evangelho segundo o Espiritismo, é o contexto histórico em que Jesus chegou na Terra. Moisés veio trazer o fortalecimento do monoteísmo. Por quê? Porque o povo hebreu era o único povo monoteísta da Terra. Então, cabia a ele liderar o desenvolvimento dessa consciência, a expansão dessa percepção dentro da humanidade. Então, ele vai fazer esse trabalho. Feito, o povo hebreu tem um período de mais ou menos 1.500 anos, um ciclo, né? E ele é bem coincidente, porque a gente vai ver que de Jesus para Kardec é um tempo parecido também, né? Então, o que Moisés fez? Ele veio trazer essa consciência, né, expandir isso, e ele veio trazer uma intensificação na justiça de Deus. Mas uma intensificação aqui na Terra. Ele veio trazer para a gente o primeiro estágio da lei de ação e reação. Ele veio oficializar isso. Ele veio e trouxe o quê? Ó, se ferir com ferro será ferido. Olho por olho, dente por dente. Então, ele veio falar assim, ó, se você fizer alguma coisa errada, você vai sofrer a consequência ainda nessa vida. Pois bem, e assim a humanidade teve um período de 1.400 anos para se educar espiritualmente e moralmente, tendo a consciência o quê? Olha, aquela época de impunidade já acabou. Então agora nós estamos entrando no estágio onde nós vamos começar a ser responsabilizados por aquilo que nós fazemos. Pois bem, só que esse desenvolvimento, devido à época em que Moisés estava, a consciência ainda muito primitiva, era uma educação moral muito do mundo. Não tinha um cunho muito espiritual, né? Ele começava a trazer as nuances. E como nós ainda estamos muito ligados na matéria, imagina 3.000 anos atrás, né? Então ele associava essa justiça divina principalmente a
o presente, vamos colocar assim, a recompensa pelo bom comportamento, como sendo algo material. Então ele dava à humanidade a consciência de o quê? Se você fez alguma coisa errada, você vai ser punido. A pessoa que você ofendeu vai poder cobrar isso de você. E se você fizer uma coisa legal, uma coisa positiva, você vai ser recompensado por Deus, mas com coisas do mundo. Então, aquela fala assim, aquele que honrar pai e mãe viverá longos anos sobre a terra que o Senhor, teu Deus, te dará. Então, o que as pessoas entenderam? Que ele estava falando que se você honrasse pai e mãe, você ia ser bem sucedido. Você ia ter prosperidade, você ia viver muitos anos. Entende? Então, assim, foi o primeiro estágio. Pois bem, nós tivemos esse período de aprendizado e aí veio Jesus. E a própria vinda de Jesus, dentro desse contexto histórico de Moisés, já foi uma decepção para o povo hebreu. Por quê? Porque o povo hebreu, de posse de todas as profecias, de todos os ensinamentos, eles esperavam que viria um Messias que iria suplantar o mundo ao poder deles. Queria fazer com que o mundo inteiro aceitasse essa predominância, essa dominância, essa liderança do povo hebreu, como sendo o povo monoteísta da terra. E eles acharam que Jesus ia fazer isso pela força, conforme era a educação moral e espiritual da época. Então, quando veio Jesus e falou assim, não, peraí, agora nós vamos reformar esses ensinamentos de Moisés e vamos ampliá-los. Por que ampliá-los? Porque ele vai estender o primeiro estágio da percepção da vida espiritual, da vida universal, que havia um antes e haverá um depois. Então, essa questão da vida futura, quando Jesus coloca ela, é o primeiro convite que nós recebemos para o amadurecimento espiritual, para que a gente comece a tirar a nossa percepção apenas da vida no mundo. Porque então, Moisés punia no mundo e recompensava no mundo. Jesus veio falar para quem sofria, olha, eu sei que você sofre, eu sei que dói quando a gente está sofrendo, eu sei que às vezes você pensa que o seu fardo é pesado, mas aquele que sofre aqui será bem feliz na vida futura. Ou seja, ele fala, olha, paga o teu débito, resgata o seu débito, paga o seu tributo moral, espiritual, que quando você chegar na vida futura, aí sim você estará livre e limpo. Então, ele veio pregar isso para quem? Para quem sofria. E o povo hebreu, como um povo que era muito orgulhoso por ser consciente de que tinham a razão em relação a existir um único Deus, não aceitou essa liderança pelo amor que Jesus trouxe, pela brandura. Eles esperavam que Jesus ia literalmente dominar, seguir com aquilo que a gente tinha como cultura dentro do farisaísmo, que era a predominância, né, o favoritismo daqueles que tinham o acesso a Deus, porque somente os iniciados, os doutores da lei, é que eram os representantes. Só eles podiam falar em nome de Deus. Não se podia falar no dia de sábado, não podia fazer a caridade no dia de sábado. E eles eram considerados, literalmente, semideuses na terra. E Jesus vem reformar tudo isso. Então ele vai falar assim, não, povo hebreu, deixa eu explicar para vocês. Não é pela força, não é pela espada que eu vim governar, implantar o reino de Deus no coração dos homens. Tanto que quando Jesus chega em Jerusalém, a primeira vez que ele chega perto do templo, né, um dos doutores da lei pergunta para ele, o que fazes aqui, Nazareno? Aí ele olha para ele e fala assim, então, eu vim implantar o reino de Deus no coração dos homens. E aí o doutor da lei ironiza, zomba dele. Fala assim, tu, acaso, é um príncipe muito rico que a gente não conhece? Aí onde ele fala, meu reino não é deste mundo. O reino de Deus que ele vem implantar no coração dos homens não é deste mundo. Então, quando a gente... E aí, isso fez o quê? Fez com que Jesus conflitasse com os líderes religiosos da época, porque tirava deles essa como que a gente fala? Esse monopólio de ser o caminho a Deus, porque era um monopólio, só eles podiam ser esse caminho. Então, Jesus veio popularizar o reino de Deus. E dentro disso, ele vem trazer a consciência da vida futura como sendo esse primeiro estágio do nosso amadurecimento espiritual. Ele vem falar para a gente sobre isso. Olha, se você sofre, fica tranquilo, porque você vai ser recompensado na vida futura, que é a verdadeira vida. Olha para a gente perceber como é interessante esse desenvolvimento. Hoje,
2.000 anos depois de Jesus, vamos colocar a grosso modo assim, nós ainda estamos muito inicialmente conscientes da vida espiritual. Quanto tempo da nossa vida encarnada nós passamos conscientes de que somos espíritos imortais, que o nosso hoje é consequência do nosso ontem e que o amanhã será consequência do hoje. E que a vida na Terra, conforme está no Evangelho segundo o Espiritismo, a vida encarnado é uma prova durante as quais as nossas virtudes devem florescer e crescer como cedro. Então ele começa a falar lá, olha, existe uma vida depois. Então, para você que está sofrendo, que vê todas essas agruras do mundo, todas essas injustiças, todas essas dificuldades, todos esses desmandos, esse excesso, fica tranquilo, porque existe um depois, e nesse depois, nessa vida futura, a lei de Deus é soberana. Porque quando nós estudamos hoje a doutrina espírita mais a fundo, nós percebemos o quê? Que existe a misericórdia divina, que dá a todos independente do merecimento. Essa é a misericórdia divina. E existe a justiça divina, que dá a cada um segundo as suas obras. Então ele vem falar pra gente, se você sofre aqui, tenha fé, tenha esperança, porque você sairá vitorioso dessa vida se você souber sofrer bem. O que é sofrer bem? Sofrer sem revolta. Porque a revolta anula quase que completamente o nosso merecimento. E ela vem fazer o quê? Ela vem mostrar, a nossa revolta mostra que nós não confiamos plenamente na justiça de Deus, na lei de Deus. Por quê? Dentro da nossa vida, quando nós avaliamos a nossa existência como espíritos imortais, nós temos Deus e temos nós. Bom, se há algo na minha vida que não é bom, que eu não gosto, que não me é agradável, confortável, eu paro e reflito. Bom, Deus é perfeito, suas leis são perfeitas, então, quem pode ser o responsável por essa dificuldade que apareceu no meu caminho? Eu. E Jesus, com essa esperança na vida futura, vem dizer para nós, olha, paga feliz o teu tributo, resgata feliz o teu débito, porque você vai sair dessa vida redimido. Eu falo para as pessoas, né? Quem é que não fica feliz de pagar uma conta em dia? Todo mundo gosta de pagar as contas em dias, né? Às vezes a gente está com aquele dinheiro contadinho, a gente ainda pensa assim, fala assim, nossa, podia tanto sobrar um pouquinho, mas a gente às vezes paga a conta até um pouquinho antes, fala assim, já vou ficar livre desse aqui, já vou cumprir esse compromisso, que eu já vou ter mais um pouco de paz e sossego. Essa é a nossa percepção a respeito da vida futura. Quando abate um sofrimento na nossa vida, ao invés de nos revoltarmos, nós temos que lembrar disso que Jesus está falando. Olha, consciente como somos hoje da vida futura, da justiça de Deus, eu sei que se existe uma cobrança que eu tenho que arcar, que eu tenho que honrar agora, é porque houve um débito. Então, eu vou pagar e vou tratar de não errar mais. Porque quando Jesus fala da vida futura, ele abre esse leque educacional. Ele vira e fala assim, olha, você vai fazer agora, se você fizer direitinho, você vai ter uma boa vida depois. E tem um outro ponto que é fundamental. Sabe a parábola do festim de bodas? Quando ele fala assim, ó, quem é vós que está aqui, que não está com a túnica nupcial? E fala assim que será, ó, olha a palavra, será lançado às trevas exteriores, onde haverá pranto e ranger de dentes. Quando ele fala que você será lançado, ele está falando em que tempo? No futuro. Olha a vida futura aí de novo. Por isso que a gente fala que ela é a base de todos os ensinamentos de Jesus. Porque tudo isso, ele o tempo todo, ele nos conscientiza de que houve um antes, isso fica bem velado. Hoje, dentro da doutrina espírita, nós temos essa consciência plena, mas ele falava, olha, haverá um depois. Então, se você quiser que o seu depois seja bom, faça correto. Porque se você não fizer o correto, haverá prantos e ranger de dentes. E quando nós vamos estudar obras, por exemplo, como as do André Luiz, as do Divaldo Pereira Franco, do Haroldo Dutra Dias e tantas outras obras que tem dentro do meio espírita, nós percebemos o quê? Que diferente do que acontece aqui no plano físico, no mundo, na vida encarnada, onde nós temos
uma série de leis, de proteções, como se diz, uma série de chances, né? Que às vezes até nos impedem de receber as consequências daquilo que nós fazemos, porque muitos crimes, diante dos olhos do mundo, ficam ocultos, não são punidos. Mas o que acontece com esse espírito quando ele regressa ao plano espiritual? Se ele está comprometido moralmente, magneticamente, espiritualmente, com algum cobrador, há alguma coisa que vai impedir esse encontro? Não. Então, nesse momento, nós somos educados de uma forma muito intensa. Ele fala pra gente, olha, se você não agir direito, do lado de lá, não vai ter proteção. Você vai receber a ação relativa a que você fez aqui. Então, esse é um dos pontos que a gente precisa avaliar. Até quando nós vamos errar? E eu faço a pergunta, sabe? Como eu vivo o meu presente? Como eu vivo a minha vida hoje? Como eu avalio as decisões que eu devo tomar? Eu avalio consciente que haverá um depois? Porque tudo bem, no começo a gente às vezes faz a coisa ou deixa de fazer algo por medo da consequência. Mas nós precisamos evoluir um pouco e começar a fazer as coisas porque é o certo. Esse é um convite que a gente precisa fazer. Por quê? Para que a gente possa evoluir moralmente. Entende? Nós precisamos... O momento que a gente vive agora é um momento único na nossa humanidade. Um momento em que nós devemos nos tornar conscientes, ainda enquanto encarnados, da nossa realidade espiritual. Jesus veio nos dizer que havia um depois, e que seria bem vivida na Terra, seria um futuro bacana, uma vida futura bacana. Se você passasse por maus bocados aqui, ele dizia, sofra com humildade, sofra com amor, sofra com resignação, busque a Deus, mas nós, principalmente nós espíritas, nós sabemos que não há engano, que não há injustiça. Eu sei que tem dores muito difíceis de suportar. Tem situações que são muito dolorosas. Nós sabemos disso, basta a gente olhar para o nosso semelhante. Mas nós devemos fazer isso conscientes de que houve um antes que gerou essa consequência. E isso não deve nos paralisar o impulso de ajudar a beneficência. Nós devemos, muitas vezes, ser um instrumento pelo qual deve cessar o sofrimento de um irmão nosso. Mas nós também não devemos acreditar que há uma injustiça de Deus. Por que, meu Deus, isso acontece? Porque é necessário para a educação daquela alma. Nós temos duas oportunidades de evoluirmos, meus irmãos. Nós temos oportunidade de evoluir pela dor, que vem impedir que a gente perca a nossa oportunidade, porque é assim, a gente reencarna com um cronograma, certo? Aí a gente começa a desviar desse caminho. Quando a gente chega num ponto crítico, para a gente não perder aquela oportunidade de aprendizado, vem a dor para nos educar. A dor, ela vem garantir um aprendizado mínimo para nós. Mas o próprio Jesus disse que o amor cobre multidão de pecados. Então nós temos a opção de reparar pelo amor. Agora, para isso, nós já devemos estar um pouco educados espiritualmente. Já devemos ser, talvez no início, capazes de tomar essa decisão de reparar pelo amor, interessados no resultado, em não sofrer, tudo bem. Mas chegará o momento em que, através da vivência dessa experiência, nós escolheremos fazer o que é certo, porque nos sentimos bem ao fazer o bem. Quando nós pegamos esses mentores que nós temos, tantos, né, igual o Kardec, que está aqui, nós temos o Chico, e tantos outros, como a gente vê nessa imagem do nosso lar, do filme do André Luiz aí, nós temos a oportunidade de fazer diferente, de nos desenvolvermos e nos tornarmos conscientes dessa vida futura. Saber que a consequência disso é boa, porque, gente, já parou para pensar o que sentia o Chico ao ajudar alguém? O que sentia Madre Teresa ao ajudar alguém? Sabe, vamos olhar para o nosso coração. Quando a gente faz alguma coisa boa, faz alguma coisa correta, como que a gente se sente? Sabe? Quando a gente, às vezes, vê um filme, vê uma novela, e às vezes a gente vê alguém errando, fazendo alguma coisa, a gente se revolta, né? Os nossos próprios filmes e desenhos sempre tem um surrando na violência, o outro punindo. Mas quando a gente vê
um ser humano perdoando o outro, quando nós vemos um ser humano se redimindo, como que a gente se sente? Eu, particularmente, eu sinto que não há nada que seja tão intenso, agradavelmente para minha alma, quando eu faço uma coisa boa, quando eu faço uma coisa correta. Nós precisamos entender isso e começar a viver essa experiência. E tudo bem se no começo é uma jornada de fé, porque às vezes nós precisamos confiar nos espíritos que vêm nos guiar e fazer o que é certo, porque eles estão nos orientando. Porque a gente ainda não conhece o bem. Uma vez que a gente age conforme eles nos ensinam, conforme Jesus nos ensinou, que nós descobrimos como é bom ser bom, nós passamos a fazer o que é certo e porque nos sentimos bem assim, independente de uma possível punição ou recompensa pela nossa atitude. Agradeço a Jesus por poder compartilhar um pouco daquilo que eu já entendi acerca das leis de Deus. E falo para vocês, meus irmãos, frequentem a nossa casa, levem a sério o tratamento espiritual, façam o trabalho assistencial, porque esse, como está no Evangelho, é o único caminho para a nossa salvação. E não nos devemos salvar de ninguém. Devemos salvar-nos de nós mesmos e da nossa ignorância. Muito obrigado. Boa noite, nós é que agradecemos suas sábias palavras, meu irmão. Obrigada. Sem saber que um sol maior brilhava sobre mim, quase me perdi. Ia sem destino, mas não há lugar pra tristezas em quem sabe amar. É uma luz que nos faz sonhar, alegria que te faz chorar e sofrer sorrindo sem temor. Olhe, olhe, olhe pro céu, já é tempo de cair no véu, de sair a luz e espalhando a paz, a paz. Não há lugar pra tristezas em quem sabe amar. É uma luz que nos faz sonhar, é uma alegria que te faz chorar e sofrer sorrindo sem dor. Olhe, olhe, olhe pro céu, já é tempo de cair no véu, de sair a mão e espalhando a paz, a paz, a paz, a paz, a paz, a paz, a paz. Que a paz do Mestre Jesus esteja nos nossos corações. Oremos, irmãos. Dai-me tua mão, Senhor, dai-me tua luz. Que a tristeza nunca tome posse do meu coração. Que eu saiba sempre, diante de todas as dificuldades da vida, conservar a alegria. Que os meus desejos estejam sempre diante de ti e que tua luz penetre a minha mente, iluminando-a pelos teus caminhos. Que os meus olhos possam sempre enxergar tudo que é de teu agrado. Que os meus familiares, amigos e companheiros sejam fiéis a ti, sem desanimar. Meus irmãos, eu convido a todos a se sentarem numa posição confortável, para que possamos receber da espiritualidade maior esse passe magnético que irá nos proporcionar o equilíbrio dos nossos chakras.
Imaginemos, pois, então, a figura do nosso querido Mestre Jesus, de braços abertos, e de suas mãos saem raios de luz de várias cores. E essas luzes penetram através do nosso chakra coronário, frontal, laríngeo, cardíaco, esplênico, gástrico, genésico, equilibrando assim todo o nosso ser, nos proporcionando um bem-estar incalculável. E como pedinte que somos, e com esse sentimento de gratidão em nossos corações, vamos pedir ao Mestre Jesus e aos guias e mentores espirituais que coloquem em nossas águas os fluidos astrais, magnéticos, vitais e espirituais que precisamos para curar nossas enfermidades. Que Deus, na sua infinita bondade, de sua benevolência, que atenue a eliminação das nossas enfermidades materiais e espirituais. E que a paz do Mestre Jesus permaneça conosco hoje, agora e para todo sempre. Que assim seja.